tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Eu gostaria de agradecer em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos ao professor David Justino a honra que nos dá em apresentar o livro de Paulo Chitas, A Escola. O professor David Justino penso que dispensa apresentações, como se costuma dizer, antigo Ministro da Educação, atual Presidente do Conselho Nacional da Educação e, mais importante do que isso, autor do livro Difícil é Educá-los. Eu, sem mais delongas, passaria ao professor David Justino para falar-nos um pouco do livro do Paulo. Obrigado. Muito boa tarde para todos. Quero agradecer o convite, não só porque me honra continuar a colaborar com a Fundação, mas acima de tudo me honra muito poder apresentar o livro de Paulo Chitas, que é uma pessoa que eu há muitos anos aprendi a admirar pelo seu profissionalismo como jornalista e acima de tudo como pessoa que não se compadece com respostas fáceis. E, portanto, eu vou tentar também que, na minha abordagem, embora não muito longa, da apresentação do livro, também não se possa compadecer com ideias fáceis. Este livro é um testemunho. E é um testemunho de uma escola, visto e construído... diz lá. Mais próximo? É que depois eu engulo isto. É um testemunho construído a partir de uma escola e de uma experiência. É importante que esta construção possa ser feita, nomeadamente, por quem não pertence à escola, por quem não é especialista em educação, não é professor, embora há muitos anos trabalhe em educação como jornalista. E por isso é que quem pegar neste livro não vai encontrar aquela terminologia característica da educação e do discurso educativo, que não é só o eduquês, há outro discurso educativo que, no sentido eduquês, também acaba por caracterizar muito a narrativa das pessoas que sabem de educação e que discutem a educação. O Paulo adota uma narrativa muito simples, claramente é uma espécie de viajante dentro da escola, como se fosse uma pessoa estranha, e isso sente-se precisamente na forma como ele observa as coisas, como ele testemunha aquilo que observa. Agora, porquê esta escola? A escola é a Escola Rainha Santa Isabel de Estremoz. Com o diretor contamos com a presença dele, não é? E que é uma escola que a maior parte das pessoas que não conhecem, para além do facto de ser de Estremoz, mas que é uma escola que foi a origem de um processo e de um projeto inovador de lutar contra o insucesso escolar. Na prática, começou-se, entre os meios da educação, começou-se a falar da Rainha Santa Isabel precisamente quando apareceu um projeto que se chamava Turma Mais, que foi um projeto que depois se difundiu e se, de certa forma, reproduziu noutras escolas que estão neste momento a utilizar a metodologia que foi, de forma precoce e inovadora, foi testada precisamente nesta escola de Estremoz. É interessante ver porque o Paulo consegue apanhar aquilo que é o sentir dos vários atores que estão ali em presença. Desde os alunos, os pais, os professores, o diretor e, digamos que, a professora, que é a Teodolinda, que, no fundo, acaba por encarnar, digamos, o ator mais ativo e mais dinâmico naquele processo. E, nesse sentido, também o retrato que faz da Teodolinda é um retrato extremamente interessante, porque entre o papel do diretor, o papel da Teodolinda, o papel dos pais, o papel dos alunos, o papel dos colegas, no fundo, dos professores, há ali uma multiplicidade de sentires que faz daquela escola não só um case study, no fundo, porque é isto, no fundo, que nós temos aqui, é um case study, mas, acima de tudo, transforma o case study num exemplo positivo. O que é que, no fundo, eles fizeram? Fizeram coisas muito simples. É que partiram de uma situação de elevado taxas de retenção para o público em geral, muitos chumbos, portanto, o insucesso escolar muito elevado, à semelhança do que se passa em muitos concelhos, nomeadamente naquela região
não é um problema que fosse de Estremoz, é um problema de toda aquela região. E não se resignando a ter que ter taxas elevadíssimas de insucesso, tentaram romper um pouco com os adquiridos relativamente a este problema do insucesso e tentar encontrar soluções para fazer diminuir este insucesso. Hoje ainda há alunos que têm sucesso naquela escola, mas o que eles fizeram não é eliminar o insucesso e criar a ilusão de que o insucesso desapareceu. Acima de tudo foi progressivamente, não deixando de ser exigente, não deixando de ser rigoroso, não deixando, no fundo, que a opção da estatística pudesse toldar, digamos que a ação da aprendizagem, era transformar a escola numa escola com uma cultura de sucesso. Ou seja, são coisas relativamente diferentes. Nós temos uma escola tradicional que é muito seletiva, é aquela escola que ensina, mas nem sempre faz aprender, e a ideia que transparece o livro é precisamente a ideia de que é possível, com trabalho, com inovação, com dedicação, é possível obter resultados, mesmo com alunos difíceis. E que esse é possível só é observável com tempo e eventualmente também com erros. Achei muita piada precisamente quando, perante as primeiras soluções, aquilo, como se costuma dizer, deu para o torto. Mas o que é importante aqui é precisamente a forma como se reconhece que deu para o torto. Porque ninguém gosta de terem sucesso na sua ação. Ou seja, houve a coragem, primeiro, de se fazer uma autoavaliação, de identificar os problemas, de identificar as razões desses problemas e, acima de tudo, a coragem de dizer assim não dá, temos que mudar. Na maior parte de muitos projetos que eu conheço, tenta-se levar até às últimas consequências o mesmo projeto sem mudar, porque tal como ele está concebido é quase que o melhor, é a solução mágica. Só que as soluções mágicas não existem. As soluções mágicas, a magia está na forma como vamos construindo e desconstruindo, não é? Quase que uma espécie de efeito Penélope, não é? Em que se faz a malhinha durante o dia, à noite desfaz aquilo tudo, porque temos que voltar a fazer porque aquilo não está bem feito. E a coragem está precisamente em reconhecer que não está bem feito, não é? Qual é, no fundo, o segundo segredo, para além deste, que é esta capacidade de autocrítica e de autoavaliação? O segundo segredo é romper com alguns adquiridos no que diz que uma turma é uma turma e, independentemente daquilo que possa acontecer, mantém a sua geometria na sua constituição ao longo do tempo todo. Bom, aqui o que eles fazem é romper com o conceito tradicional de turma, que é um conceito muito rígido, e alterar a ideia de turma, tornando-a como que, utilizando o termo, uma geometria variável. Identificando, no fundo, que temos alunos diferentes, que precisam de soluções e de respostas diferentes e, ao mesmo tempo, ter a coragem de, muitas vezes, ir contra aquilo que são as orientações que vêm do Ministério, não é? Ou seja, ter também essa coragem e também alguma inteligência de saber lidar com os burocratas, não é? Saber dar a volta às coisas. E eu acho que, nesse sentido, uma experiência que, no fundo, já vai quase em 15 anos, não é, digamos, merece ser testemunhada tal qual o Paulo a testemunhou. Como observador externo, atento, alguns pormenores que ele anota, não é? Que são muito bem, são reveladores do espírito das pessoas. E, portanto, eu agora vou-me calar porque já tenho um concorrente e, portanto, ninguém me consegue ouvir precisamente com isto. Portanto, o livro está aqui, eu acho que agora a palavra é a palavra do autor. Eu li rapidamente o livro e, portanto, lê-se muito bem e, acima de tudo, eu acho que ele consegue identificar os problemas e consegue identificar aquilo que é distinto, não é? Aquilo que faz a diferença. E eu, nesse sentido, quer em relação ao professor Salema, quer em relação à professora Teolinda, eu só lhes quero dar os parabéns, mas acima de tudo também dar os parabéns ao Paulo, porque consegue apanhar, digamos que a substância, o fundamental daquilo que é um projeto inovador, mas um projeto com sucesso.
que é disso que nós precisamos e de divulgar os projetos com sucesso. Paulo, agora a palavra é tua. Então, antes de mais, boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. Agradecer, antes de mais, ao António Araújo, que dirige a coleção de livros da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o amável convite para fazer este texto, para escrever este livro, e também, naturalmente, ao professor David Justino, que muito me honra com a sua presença e que fez uma muito simpática apresentação do meu livro. A propósito do livro, eu gostava de vos contar muito poucas coisas, não vou falar muito, depois se alguém tiver alguma questão para colocar, tenho todo o gosto em responder, mas a primeira coisa que queria dizer é que quando eu pensei em começar a escrever um livro sobre a escola, e o tema da educação foi logo a minha primeira escolha, eu hesitei entre fazer o livro que fiz ou fazer uma outra coisa diferente, que era visitar várias escolas em vários sítios diferentes e fazer um retrato a partir de mais do que um exemplo. Quando comecei a visitar a escola de Estremoz, que acabou por ser o centro deste livro, não tive muitas dúvidas de que devia aprofundar, a partir deste caso, uma reflexão sobre as condições que existem ou não para se ter sucesso na escola, em vez de me dispersar por outros exemplos e por outros casos. Eu já conhecia esta escola, eu sou jornalista, é essa a minha profissão, sou jornalista da revista Visão, e tinha visitado a escola há uns 3, 4 anos, quando fiz um trabalho para um dossiê sobre excelência nos serviços públicos portugueses. Portanto, a minha revista decidiu publicar um texto sobre excelência nos serviços públicos, na administração pública, e eu visitei esta escola e na altura escrevi um texto relativamente pequeno, por circunstâncias várias, jornalísticas, e portanto fiquei sempre insatisfeito porque me parecia que era um projeto que merecia uma reflexão e um retrato mais aprofundado do que aquele que eu tive a oportunidade de fazer. Portanto, esta era também uma oportunidade para me saciar, digamos assim, em relação a essa insatisfação que tinha desde que visitara a escola. A segunda coisa é que nesta escola o que me interessou foi, sobretudo, uma história de persistência, uma história de tenacidade. Os atores, e alguns deles estão aqui presentes, e eu agradeço-lhes a presença, à professora Teodolinda e ao professor Carlos Salema. Trata-se de uma história de persistência porque, em condições adversas, como são aquelas que existem na região norte do Alentejo, que não é das regiões mais favorecidas do nosso país, e, portanto, numa situação dessas, com algumas adversidades, um conjunto de pessoas, sem recorrer a meios extraordinários, a não ser aqueles que tinha ao seu dispor uma escola, professores, alunos, pais, engendrou uma solução para um problema complexo. E não se satisfez com os primeiros resultados ou com os primeiros insucessos, não desistiu, digamos assim, quando teve pela frente os primeiros obstáculos, e manteve com tenacidade o objetivo de conseguir, de vencer, de superar os problemas. E superar os problemas, neste caso, significa obter sucesso para os seus alunos. E, portanto, foi isso que me interessou nesta história, uma história de pessoas que não desistiram e de pessoas que, em circunstâncias adversas, com imaginação, com criatividade e com trabalho, sobretudo, conseguiram engendrar uma solução que deu resultados, como, aliás, se perceberá se tiverem a oportunidade depois de ler o livro. Os resultados são muito bons, portanto, o insucesso escolar na escola Rainha Santa Isabel diminuiu de forma significativa graças a este projeto chamado A Turma Mais. Portanto, essa foi a segunda coisa que me interessou nesta história. A terceira coisa que vos gostava de dizer a propósito do livro é que esta reflexão sobre as condições de sucesso me levou, me transportou para uma outra questão que me preocupa como cidadão e que eu já tratei como jornalista, que é a questão da avaliação e a questão dos exames no sistema de ensino português. E eu não podia ter melhor pessoa ao meu lado para me acompanhar nesta questão do que o professor David Justino, que, enquanto Ministro da Educação, avançou com
a introdução de alguns exames, de alguns processos de avaliação externa na escola. E, sobretudo, porque recentemente, como Presidente do Conselho Nacional de Educação, produziu uma reflexão que eu considero muito interessante, precisamente sobre a validade, o interesse, a importância desses instrumentos de avaliação e se a sua manutenção, ou se pelo menos a sua manutenção nos termos em que existem neste momento no sistema de ensino português, fez uma reflexão sobre isso que eu acho interessante. Mas eu gostava, sobretudo, de vos partilhar convosco a minha opinião. Eu sou um bocado contra os exames, portanto, e se lerem o meu livro vão perceber isso, porque acho que os exames e um sistema de avaliação como nós temos neste momento em Portugal, no sistema de ensino da escola pública, é um sistema que eu consideraria facilitista. Ao contrário do que acontece normalmente, as pessoas que defendem os exames defendem-nos dizendo que é para evitar uma escola facilitista. Pois eu acho é que os exames são a forma mais facilitista de se conduzir um processo de ensino, porque acabam por desculpabilizar um pouco os agentes e agentes muito importantes no processo de ensino, como a escola e como os professores. Acabam por legitimar, de alguma forma, do meu ponto de vista, acabam por legitimar o abandono de certos alunos. E, portanto, este livro também foi importante para mim para perceber que, de facto, há condições, sem se ter de enverdar por este discurso da exigência dos exames, etc., que há condições para se ter sucesso, há condições para se realizar um bom trabalho. A escola tem recursos, tem pessoas que, quando não desistem dos alunos, quando não desistem dos alunos que têm mais dificuldades, conseguem chegar a bom porto e conseguem obter bons resultados. Agradeço-vos de novo a paciência e a simpatia de estarem aqui. O livro está disponível. Se alguém quiser que eu o autografe, eu estarei naturalmente disponível para o fazer. E claro, haverá debate. Quer dizer qualquer coisa sobre os exames, não? Queres que eu diga? Quer. O António está-me aqui a provocar porque ele sabe que eu sou um defensor dos exames. Eu julgo que é um falso problema de sermos defensores ou opositores dos exames. Porque o exame é um instrumento complementar da avaliação feita durante o ano. E, portanto, como complemento que é, completa, não substitui. Idealmente, a avaliação que se faz, chamada aquilo que nós designamos de avaliação interna, aquilo que as pessoas fazem com os alunos dentro da sala de aula, etc., deveria ter uma dimensão formativa. O ideal seria esse, ou seja, que as avaliações pudessem ser orientadoras para os alunos, para os pais e para os próprios professores de como é que estão a evoluir as aprendizagens. E, portanto, essa dimensão formativa, em princípio, devia ser algo que deveria precisamente ser aquele termómetro que nós precisamos para saber, ou então um medidor de tensão arterial, saber se estamos bem, se não estamos bem. Portanto, o que é que o exame vai fazer? Só há exames no final de cada ciclo. E isto porquê? Porque eles foram concebidos para serem uma avaliação final, e nós designamos naquela terminologia da educação uma avaliação sumativa e não formativa, uma avaliação final que vai aferir e vai completar, digamos, a capacidade que os alunos têm de enfrentar um determinado tipo de problema. Tão simples quanto isso. Por alguma coisa, os exames apenas valem 30%. E, portanto, o fundamental da avaliação é feita dentro da sala de aula, na escola, pelos professores, pelos instrumentos de avaliação. Porque uma das polémicas que foi lançada aí e que eu não gostei é precisamente quando se diz que, pronto, lá está eu a ir contra os exames. Porque quando eu defendo que temos que baixar a retenção, as pessoas pensam imediatamente, ele quer é chumbar menos e, portanto, para se chumbar menos está a pôr em causa os exames.
E eu acho que é a leitura mais enviesada que se pode fazer. Porquê? Porque os dois instrumentos avaliam coisas diferentes. Por isso é que eles são complementares. O grande problema é quando não havia exames. Porque quando não havia exames, não havia mecanismos para nós podermos dizer quais eram as escolas ou quais eram as aprendizagens que estavam a ser bem conseguidas e aquelas que não estavam a ser bem conseguidas. Não havia qualquer instrumento de aferição. Ou seja, as pessoas mediam a febre assim, não é? Metiam a mão na testa, não é? Hoje estás muito quente. Não é? Bom, aquilo que permite é que é um instrumento. E o problema agora é saber se nós queremos mandar fora o termómetro ou não. E eu acho que não podemos mandar fora o termómetro. Agora, isso é só vantagens? Não. Também há riscos e também há como é que eu vou dizer, há alguns perigos. Eu, por exemplo, considero que a forma como os exames estão a ser obsessivamente apropriados pelas escolas leva a que, muitas vezes, em vez de termos uma avaliação formativa durante o ano, temos uma espécie de exames sucessivos uns atrás dos outros. O que não é, a filosofia não é essa. Ou seja, a filosofia é precisamente que a avaliação que se faz na escola tem que ser diferente da outra. A outra é final. E há uma outra ideia que é, os exames servem para chumbar, para selecionar. Os que estão bem, passam. Os que não estão bem, ficam. Os dados que nós estamos a trabalhar neste momento no Conselho Nacional de Educação permitem-me dizer que, quer nos exames do 4º ano, quer nos exames do 6º, quer nos exames do 9º, a percentagem de alunos que chumba por ter mau desempenho no exame não ultrapassa 2%. 2%. Portanto, isto quer dizer que isto tem um efeito de aferição puro e simples. E, portanto, ninguém, ou seja, 98 ou 97, ou seja o que for, por cento dos alunos não chumbam por causa do exame. Chumbam por outras razões que não é o exame. E, portanto, o problema está, em vez de estarmos, no fundo, a ir contra os exames, é irmos contra as avaliações que são feitas durante o ano e que também têm a mania de ser muito exigentes e que acabam por ser altamente seletivas. Esse é que é o problema. Ou seja, eu sou mais contra a forma como se fazem algumas avaliações ditas internas e formativas do que propriamente contra os exames. Porque a função do exame está bem definida. Agora, se fizermos uma análise em todas as escolas do país sobre como é que se faz a avaliação e como é que se faz essa avaliação formativa, chegamos à conclusão que estamos muito longe daquilo que seria desejável. Muito longe. Para além do facto que também é necessário, há técnicas próprias. E nem sempre essas técnicas são bem dominadas. E, portanto, o problema está não só na natureza da avaliação, está na forma como esses instrumentos são utilizados para avaliar ou não avaliar. Porque se eu utilizo um instrumento que não é para avaliar, mas é para eliminar, isso é outra coisa. Quer dizer, a avaliação não fez para chumbar, como se costuma dizer. Não foi feito para chumbar. Fez para ajudar o aluno a orientar o seu trabalho, o seu trajeto. E, portanto, agora, quando me vem que os exames servem é para chumbar, para selecionar, e que as avaliações também servem para chumbar, então é a inversão completa do processo. E eu acho que, na verdade, a Teodelinda e a escola perceberam bem isto. É que, na verdade, quer dizer, a escola não foi feita para chumbar as pessoas. A escola foi feita para dar-lhes capacidade e para permitir que elas tenham sucesso na escola e, acima de tudo, na vida depois. Esse é que é o objetivo da escola. A missão da escola é essa. Então, não tem sentido nós passarmos incólumes perante um aluno que, eventualmente, tem dificuldades de aprendizagem e não fazemos nada de diferente para que ele possa aprender as coisas, se calhar, de outra maneira. Quando se diz que o problema do facilitismo é um falso problema, porque recuperar estes alunos dá muitíssimo mais trabalho do que pura e simplesmente chumbá-los. Dá muito trabalho. Ou seja, a carga de trabalho adicional, toda a gente sabe isto, nós para rebaixarmos numa escola uma taxa de reprovação, dá muito trabalho para mantermos a exigência e para mantermos o rigor que uma avaliação deve ter. Porque se transmitimos a imagem e se transmitimos a ideia de que todos passam,
independentemente de trabalharem muito, então aí estamos a desgraça completa. Aí é a desgraça completa. Então é todo o sistema, não há nenhum sistema de avaliação que aguente. Não é? Agora, é nesse sentido que eu continuo a pensar que os exames têm um papel. Se esse papel não extravasar para além daquilo que é o seu próprio papel, tal como eles foram concebidos, e não entrarmos em obsessões quase patológicas, eu acho que tem um papel a funcionar, tem uma função a desempenhar e, portanto, é mais uma. Agora, eu estou mais preocupado neste momento com as avaliações internas que se fazem do que propriamente com os exames. Porque os exames, melhor ou pior, são mais transparentes, são melhor calibrados, têm uma função muito bem definida. Muitas das avaliações que se fazem em muitas escolas não a têm. E são pouco transparentes, não se percebe como é que elas são feitas e qualquer análise estatística dos resultados permite identificar isso. Bem, alô? Sim. É difícil não concordar com o professor David Justino porque ele apresenta os seus argumentos sempre de forma muito brilhante. Mas não são muito diferentes das razões que ele evocou aquelas que me levam a não concordar com os exames. Portanto, na prática, parte das razões que ele evocou eu podia evocar para justificar o meu ponto de vista ou para sustentar o meu ponto de vista de que não sou favorável aos exames. E o primeiro prende-se com uma contaminação da cultura da escola por parte do exame. O exame na escola portuguesa acaba por contaminar a cultura da escola, acaba por contaminar o processo de ensino. Como o professor Justino, aliás, notou, muitas escolas hoje em dia trabalham a pensar nos resultados dos exames. E o que acontece ao longo de um ano letivo é que há uma sucessão de atos de ensino que, mais do que tentar resolver o problema concreto das pessoas que têm de ser ensinadas, pretende formalmente obter certos resultados nos exames. Essa é uma discussão que despassa hoje em dia na escola. A outra questão é que, em cerca de 10, 15 anos, o sistema de ensino português passou de uma situação de inexistência de exames para uma situação de, pelo menos, que eu me recorde, 3 novos momentos em que há exames. Há um exame no final do primeiro ciclo, do segundo ciclo e no final de cada ciclo, exatamente. E, portanto, parece-me que é uma forma... parece-me que foi exagerado para um sistema de ensino que tem as debilidades que o nosso tem, esta preocupação e esta necessidade de criar tantos exames. O terceiro ponto é que, culturalmente, o exame acaba por, na escola, no meu entendimento, legitimar a desistência em relação a certos alunos. Ou seja, a ideia de que há um momento formal de avaliação em que se obtém um certo resultado legitima por parte do professor e dos agentes responsáveis pelo processo de ensino na escola de desistência em relação às pessoas que têm mais dificuldades, porque acaba por legitimar a posteriori uma situação de um mau resultado. E a escola, no meu entender, sobretudo a escola portuguesa, que tem manifestamente maus resultados, portanto, eles têm vindo a melhorar, mas os resultados são maus, quando nós os comparamos por indicadores internacionais que permitem avaliar os resultados dos sistemas de ensino, os sistemas de ensino em Portugal, os resultados do sistema de ensino em Portugal não são bons. Portanto, a escola fica mais preocupada com esse formalismo da avaliação, etc., do que propriamente em resolver o problema das pessoas para as quais foi criada, que são os alunos, ensiná-los. E reparem, não é ensinar alguns, porque a escola em Portugal, desde 1975, tem um desígnio, que é ensinar a todos, não é? É uma escola democrática, é uma escola que de repente perdeu aquela faceta elitista que teve até à altura da Revolução e passou a ter o desígnio de ensinar a todos. Portanto, tem de ensinar todos, e ensinar todos significa que tem de lidar com situações difíceis e complicadas. Agora não há só os filhos de família na escola, agora estão lá todos. Estão os filhos dos emigrantes, dos imigrantes, estão os filhos das cozinheiras e das empregadas domésticas, e, portanto, dos camponeses. É preciso lidar com todos esses miúdos.
é preciso lidar com todos esses adolescentes. E a minha questão é sempre esta, que é o exame acaba por legitimar a desistência em relação a estas pessoas. Os resultados da escola em Portugal, infelizmente, mostram isso. Mostram que nós temos níveis de retenção muitíssimo elevados e não há nenhuma razão que me leve a crer que nós em Portugal e as crianças portuguesas são menos espertas ou menos inteligentes do que as crianças da Finlândia ou as crianças da Alemanha. Portanto, tem de haver um problema qualquer em relação à forma como o ensino é praticado para que esses resultados não apareçam ou para que os resultados sejam tão maus. Estou a fazer uma réplica. 2 minutos. Posso? Uma retificação, se me permites, Paulo. Primeiro, com a introdução de exames, o insucesso não aumentou, pelo contrário, diminuiu. Ou seja, se nós vamos comparar as taxas de insucesso quando não havia exames, com as taxas de insucesso quando há exames, é da noite para o dia. É da noite para o dia. E, portanto, parte desse argumento não tem sentido, porque também na altura havia filhos de cozinheiros, de camponeses, que lá estavam e que eram chumbados sistematicamente, não havendo exames. Portanto, primeiro argumento. Segundo argumento, nós temos aqui uma situação que é muito interessante. Tu disseste que ainda estamos mal os resultados internacionais. A posição portuguesa, relativamente aos testes de matemática, das ciências, está próximo da média da OCDE. Diz-me lá em quantos mais indicadores, nomeadamente económicos, é que nós estamos próximos da média da OCDE. Muito poucos. Muito poucos. Portanto, nós temos neste momento resultados a nível de testes internacionais melhores do que temos o índice de empreendedorismo, o índice de competitividade, o índice... Quantos quiseres que eu arranjo. Portanto, os resultados não são maus. Até posso dizer uma coisa. Nós passámos na década de 90 de uma situação em que o sistema de ensino não tinha capacidade de acompanhar aquilo que foi o crescimento económico, taxas elevadas que se verificou durante essa década de 90. De 2002 para cá, aconteceu precisamente o contrário. Ou seja, o sistema de ensino progrediu mais pelos resultados do que progrediu a economia. Quanto é que evoluiu a economia em termos de indicadores? 3, 4%. Se tanto, nem isso. Bom, os resultados do PISA aumentaram muitíssimo mais. Comparando os resultados do PISA 2000 com os resultados do PISA 2012, os resultados são muito melhores. E, portanto, isto só quer dizer uma coisa, é que os resultados não são, se calhar, aquilo que nós pensamos. Nós pensamos sempre que somos os mais inteligentes de todos. Mas alguém fica para trás, não é? E, portanto, os resultados dos testes internacionais para Portugal são bons, primeiro. Em segundo lugar, podiam ser melhores? Podiam-se, porque trabalhámos mais, porque ainda temos muito ainda para fazer. Temos uma margem de progressão muito grande. Agora, não vamos dizer, mas, neste momento, o sistema de educação está a produzir melhores resultados do que produz o sistema económico, por exemplo. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Ou seja, a educação conseguiu crescer mais e avançar mais do que avançou a economia. E, portanto, isso leva precisamente a uma coisa que é grave, que é a educação criou expectativas que o crescimento económico agora não consegue satisfazer. Isso é que é grave. Daí as taxas de desemprego, o problema da transição da escola para o mercado de trabalho, que é cada vez mais difícil, ou eventualmente até a imigração, se quisermos falar, porque tem a ver precisamente com isso, porque o sistema de ensino progrediu, as taxas de escolarização, a diminuição da taxa de abandono escolar, tudo isso traduziu-se em uma melhoria significativa do sistema, que não foi acompanhada pela criação de oportunidades. Hoje, as escolas estão a produzir melhor do que produzem a maior parte das empresas. Desculpem dizer isto, mas é a verdade. Ok. Claro que há um indicador que eu podia sempre evocar, que é um bom exemplo de bons resultados em Portugal e que mostra como, em certas circunstâncias, nós conseguimos um avanço absolutamente espantoso, que é a taxa de mortalidade infantil. Isto só para eu evocar um exemplo e um número que mostra que a gente, quando se reúne em condições para resolver um problema, que esse problema consegue ser resolvido. Em relação às questões que o professor Justino, ou aos argumentos que o professor Justino avança, eu não sei, eu não faria, como o professor David Justino faz, uma correlação tão forte entre
a existência de exames e a melhoria de resultados. Porque é verdade que eles ocorrem em simultâneo, mas podem ser produzidos por outros fatores que não a avaliação externa. E, portanto, nós sabemos que nesse período há outros acontecimentos no sistema de ensino português que também hão de ter produzido alguns resultados. Portanto, eu não estabelecia uma correlação tão forte entre a existência de exames e a melhoria dos resultados do sistema de ensino português. É verdade, e o professor David Justino conhece os números muito bem, portanto, sabe, é verdade que os resultados do sistema de ensino português melhoraram. Mas aproximarem-se da média da OCDE, no caso do PISA, o estudo que permite avaliar o conhecimento dos alunos com 15 anos, significa, para já é uma coisa muito recente, é uma coisa que acontece há 2 ou há 3 anos, são os últimos resultados do PISA que nos aproximam dessa média. Portanto, só nessa altura. Mas há um conjunto de outros fatores que o PISA revela. Por exemplo, revela que o determinismo da escola portuguesa é muito mais elevado do que o determinismo de outros sistemas de ensino. Por exemplo, os relatórios do PISA mostram que a origem social dos alunos e a origem social dos pais é determinante nos resultados da escola, o que significa... A resiliência é maior. A taxa de resiliência é maior, mas também mostra que o destino de muitos dos alunos está traçado não por aquilo que a escola lhes deveria fornecer, permitir, a liberdade de escolha que lhes devia dar, a possibilidade de se tornarem homens e mulheres e de cumprirem o destino que traçaram para si próprios, mas porque esse destino lhes foi traçado antes de eles terem a possibilidade de fazer essa escolha. E uma escola assim é uma escola que não me satisfaz e acho que não nos devia satisfazer a nós, portugueses, porque não é uma escola que permita livres escolhas aos alunos. Ainda precisam que eu cá fique ou vou-me embora? Não preciso de moderador. Se alguém quiser colocar alguma questão, com muito gosto. Boa tarde, antes de mais tenho que me acusar, estou aqui para o Diário de Notícias a acompanhar, portanto, aproveito a deixa para fazer a pergunta. Queria fazer uma pergunta e uma provocação que tem a ver com o que estavam a dizer. Estavam a falar dos relatórios do PISA. Eu queria pedir ao professor David Justino que comentasse um pormenor específico desses relatórios. Estamos a falar do bom desempenho comparativo dos portugueses, mas há um indicador muito interessante que tem a ver com a idade dos alunos e o nível de ensino que atingiram. E uma das coisas que nos dizem os relatórios do PISA é que se nós não tivéssemos a taxa de retenção que temos, provavelmente não estaríamos na média, até estaríamos um bocadinho acima da média da OCDE. Esse é um dado. O outro dado é se, a pergunta mais provocatória, é se dizer que as escolas, que o nosso sistema de ensino está a evoluir melhor que a economia, está a crescer mais depressa, não é um pouco como dizer que um país em vias de desenvolvimento está melhor do que Portugal porque cresce 4% ao ano. Não sei se... Pronto, são estas duas questões. Vamos à primeira. Há, aliás, já a investigação que foi feita e, aliás, foi apresentada até num seminário do CNE, que demonstra precisamente que se a taxa de retenção fosse mais baixa, nós estaríamos, em princípio, acima da média da OCDE. O que quer dizer que o potencial de crescimento ainda é significativo. Ou seja, se nós melhorarmos, digamos, a ação das escolas no sentido de poderem recuperar os alunos, ou seja, de recuperar, não é eliminar estatisticamente a taxa de retenção. É importante que se diga isto. É recuperar os alunos de forma a que a retenção seja menor. E, portanto, por cada ponto percentual, nós neste momento temos, são os números que eu utilizo sempre, todos os anos chumbam, vamos utilizar o termo, 150 mil alunos, em média, no sistema de ensino português. 150 mil alunos. Isto corresponde a 13% da população escolar. Se a gente não se assusta com isto, então devemos estar preocupados. Mas há um dado do PISA que ainda é mais assustador. É que nós temos aqueles alunos que vão fazer os testes PISA, são alunos que têm 15 anos na altura em que fazem o teste. E todos têm que ter os 15 anos, que é as condições de... Desses miúdos que fazem o teste, 35% dos alunos que têm 15 anos e que fazem o teste já chumbaram pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez.
35%. Ou seja, 1 em cada 3 alunos já chumbou pelo menos uma vez quando vai fazer o teste, ou seja, nem estou a meter aqui os alunos do secundário, porque se nós metemos os alunos do secundário aqui para dentro, é uma desgraça completa. Porque aí é que nós vamos encontrar alunos que chumbam 2, 3, 4, 5. Outros casos que nós fizemos a análise com base no recenseamento, a taxa média de chumbo, para aqueles que chumbam, vamos agora só pegar naqueles que chumbam, são 2,3. Ou seja, em média, cada aluno que chumba 2 anos,3. Isto é um número exasperante. E, portanto, aquilo que levantou e que colocou, portanto, é a realidade. Ou seja, se nós mantivéssemos os resultados reais, digamos assim, não os imaginados, em termos de retenção, nós conseguiríamos estar acima da média. Agora, há aqui uma coisa que é em economia da educação, nós utilizamos muito isto e, portanto, eu vou tentar não fazer as coisas em termos muito técnicos. Mas nós temos indicadores que nos permitem saber, e há um livro, que é um livro clássico, embora seja muito recente, mas já é clássico, que é a corrida, aquilo que se faz, que os autores chamam, a corrida entre a educação e a tecnologia. Entre a educação e aquilo que está demonstrado é que as sociedades, há períodos em que o ritmo de crescimento económico é maior e isso leva a que a procura de qualificações começa a não ser satisfeita. Ou seja, os sistemas educativos não têm capacidade de resposta, muitas vezes, para a velocidade, digamos, para o ritmo de crescimento económico. E em períodos de baixo crescimento económico, muitas vezes o sistema educativo vai recuperar aquilo que devia ter feito antes e não o fez. E, portanto, há um desfazamento entre o crescimento daquilo que é as necessidades da economia e aquilo que é as qualificações, as competências, o capital humano que o sistema educativo é capaz de produzir. Quando eu falo de que há uma coisa, ou seja, que nos últimos 15 anos a economia cresceu menos que o sistema educativo, só estou a dizer é que o número de qualificações e de capital humano, entre aspas, produzido, foi feito a um ritmo superior ao ritmo de crescimento económico. E isso leva a que se criem excedentes e que geram situações de mercado de emprego, e nomeadamente desemprego qualificado. Este é um dos pontos. Não obstante, toda a gente sabe que o chamado desemprego, por exemplo, mais qualificado, é daquele que tem as taxas de desemprego mais baixas. Não vamos esquecer isso. Portanto, é este desfazamento, esta corrida, não é, entre tecnologia e educação, entre economia e educação, que gera muitas vezes este tipo de desfazamentos e, no fundo, são distorções do funcionamento do sistema. Porque os sistemas educativos não têm a capacidade de resposta que tem o sistema económico. Ou seja, face a uma conjuntura mais favorável ou menos favorável, o sistema económico responde de forma mais eficaz e mais rápida. O sistema educativo só responde a prazo. E quando começa a responder, entretanto a economia mudou. E este é que é o problema. Portanto, eu só estava a fazer esta relação precisamente para chamar a atenção, porque são ritmos diferentes. Não é? O ritmo de crescimento da educação é um ritmo sempre mais lento, mais arrastado e mais diferido. Ou seja, há uma decalagem, não é? Entre aquilo que é a conjuntura económica e aquilo que é... E, portanto, isso depois gera desfazamentos. Portanto, era isso que eu queria dizer. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas que nos últimos 15 anos, até porque nós tivemos um crescimento económico anémico, para não dizer quase nulo, não é? A educação cresceu muito mais que a economia. Isso aí não tenho dúvidas nenhumas. A gente compara os resultados internacionais, comparamos a taxa de escolarização e, enfim, comparamos as taxas de abandono e todos os indicadores são convergentes em dizer que melhorámos muito significativamente. E mais, digo-lhe uma coisa, no que diz respeito ao problema do abandono escolar, Portugal nos últimos 25 anos teve a maior queda de qualquer país da Europa. Nunca nenhum país da Europa teve uma queda na taxa de abandono escolar como nós tivemos. Portanto, há que dizer isto. Nem tudo corre mal, não é? A gente estamos sempre a carpir, mas calhar há coisas que correm bem.
E isto porquê? Não é necessariamente só por causa das políticas, e agora vou ao problema. Eu, precisamente porque passei por elas, não acredito tanto nas políticas públicas quanto o Paulo acredita. Porque eu tenho às vezes aquela situação anedótica de dizer que um ministro que vá para lá e que não faça nada, arrisca-se a ter bons resultados. Arrisca-se a ter bons resultados. É como o treinador do Benfica, arrisca-se a ser campeão, não é? Quer dizer, portanto, eu sei que tenho exatamente. Mas é esse o problema. Porquê? Porque é que nós temos melhores resultados? São dois fatores que são já testados. Primeiro, não é as políticas, é que nós temos pais mais escolarizados. Porque os resultados do PISA melhoraram entre 2000 e 2009 e 2012, 2000, 2003, 2006, 2009, quer dizer, uma tendência, melhoraram sempre. Porque temos pais mais escolarizados. E quando temos pais mais escolarizados, temos alunos mais proficientes. É tão simples quanto isto. Primeiro fator. Segundo fator, que não é dispiciente, é que hoje as escolas não ignoram os resultados. E estão preocupadas com os resultados que obtêm, independente de ser uma coisa mais obsessiva ou menos obsessiva, mais patológica ou menos patológica, mas as escolas hoje estão preocupadas com os resultados dos seus alunos. Quer os resultados sejam resultados de exame, quer sejam taxas de reprovação, quer seja abandono, tudo isso são resultados. E, portanto, hoje a cultura das escolas está mais orientada para obter melhores resultados. E isso reflete-se no desempenho dos alunos. Quer dizer, nós não andamos a brincar aos testes. São mesmo a sério. Agora, o problema que nós temos que pensar muito seriamente é se queremos que os alunos que saem do sistema de ensino vão para a vida ativa e são avaliados todos os dias, queremos capacitá-los para isso ou não. Ou seja, é aquela velha imagem, se calhar nós não podemos condescender a querer criar cordeiros para uma sociedade de lobos. Eu também não quero criar lobos para uma sociedade de lobos, mas é bom não esquecermos que estes miúdos, quando vão para a vida ativa, vão ser confrontados com uma avaliação constante. Vão ser confrontados com isto e não vão ter as mesmas oportunidades que eu tive, nem que o Paulo teve, nem que o António teve. Esta nova geração que está na escola e que vai sair a seguir, não vai ter as mesmas oportunidades. E são mais qualificados, estão melhor preparados, estão mais capacitados. E, portanto, vão ter uma vida mais difícil, mas para isso é que eles também estão melhor preparados para enfrentar melhor isso. E, portanto, eu acho que a ideia dos exames, eu aceito que há coisas que tem que se tomar cuidado, nomeadamente este processo de indução sobre as aprendizagens. E eu estou preocupado, muitas vezes são tanto teste durante o ano, que os miúdos não aprendem. Quer dizer, tem que haver aqui um equilíbrio, não é? Portanto, mas eu acho que isto, com alguma calma, isto vai passando, a febre vai passando. Não é? E aquilo que se fazia, quer dizer, hoje ninguém fala do problema do exame do 12º ano. Mas lembro-se realmente das polémicas e a dificuldade que foi de implantar exames do 12º ano. Na década de 90. Foi um drama. E hoje, daqueles que eu vi ser os mais acérrimos opositores da introdução dos exames do 12º ano, são os grandes defensores dos exames do 12º ano. Eu sei qual foi a dificuldade que eu tive em entrar com os exames do 9º ano. Ouça, nem vale a pena eu reproduzir aqui o que é que eu ouvi, não é? Por ter feito isso. Mas alguém hoje contesta isso? Não. Qual é o ponto contestável? É o problema do 4º ano, dos exames do 4º ano. Que há, digamos, esta visa que os miúdos são muito pequeninos para estarem a fazer exames. Eu, sinceramente, o problema não está no exame, está na natureza do exame, tal como ele é concebido. Não está no exame, está como é que se constrói. E, portanto, nessa perspectiva, eu acho é que nós temos que desdramatizar. Quem sofre mais com os exames são os pais, os avós e os jornalistas. Toda a gente sabe isso, não é? Os miúdos, não, quer dizer, os miúdos têm a coisa mais natural. Eu tenho um filho de 13 anos que passou por isso e vejo como é que para ele é quase uma coisa natural. Mas foi preparado para isso. Portanto, tínhamos alguma... Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Isto é defeito de profissão. Não aumentou o insucesso escolar no final do primeiro ciclo, desde que foram introduzidos os exames? Não.
Os dados que nós temos permitem que há, no caso do 6º ano, há um recrudescimento da taxa de reprovação, mas isso não tem a ver com os exames. Ou seja, o efeito do exame sobre o insucesso são 2%, 1,5%, 2%, 2,5% no máximo. 2% até do total. Portanto, incluindo o secundário e o básico. Não. Não? O básico. Quarto, sexto, eu tenho os dados, por acaso não os trouxe aqui. Deixei-os no carro. Quarto, sexto, nono ano. Não, fizemos uma análise no Conselho Nacional de Educação, quarto, sexto, nono e 12º. 12º é à parte, porque deve ser tomada à parte, que a lógica é outra, porque são exames feitos no 11º e no 12º. E é preciso ter cuidado com isso. Agora, e estes dados vão ser divulgados proximamente, eu já tenho estado a utilizá-los. Quer no português, quer na matemática, os valores da matemática são ligeiramente superiores aos do português, mas estamos a falar de 1,5%, 2%. Portanto, o efeito do exame sobre o chumbo, sobre a retenção, é residual. Chumba muito mais a avaliação interna do que o exame. E, portanto, eu acho que estamos a olhar para o sítio errado. Muito bem. O professor Justino falou de uma coisa que eu acho que era importante e sobre a qual eu gostava de falar um bocadinho, só muito rapidamente, porque ele falou da informação nas escolas. E, por exemplo, este projeto sobre o qual eu escrevi, uma coisa que eu achei extraordinária é que a escola, desde o princípio, fez uma monitorização deste projeto. E acho que isso os ajudou muito. E ajudou-os a perceber onde é que podiam melhorar, quais eram os resultados que estavam a ter e onde é que deviam corrigir a trajetória. E é verdade que hoje o sistema de ensino português tem muito mais informação e devemos felicitar todos e congratular todos por causa disso. O professor David Justino foi, aliás, também uma das pessoas responsáveis por essa melhoria. Foi ele que criou e suponho que isso também que criou alguns dissabores, as listas dos resultados das escolas, os famosos rankings. Não sei se Posso dar os dados? Só para... Falar que é o problema da cloud, tem essa vantagem. Exames de 4º ano, 2014. Número de alunos que, tendo ido com uma nota positiva a exame, vieram de lá chumbados. No ano, ficaram retidos. Não é? Portanto, a português, 0,53%. A matemática, 1,95%. Exame de 6º ano. A português, 0,08%. A matemática, 1,24%. Exame do 9º ano. A português, 0,18%. Matemática, 0,41%. Portanto, estarmos aqui a eleger como inimigo principal, que não faz mal a uma mosca, quer dizer. Há mais questões? Não havendo mais questões... desculpa. Olá, boa tarde. Eu gostava de... O meu nome é Pedro Santos. Gostava de perguntar... de vos perguntar... Não, ao professor David sim também. Como é que vem a escola, e sabendo que não tem dons de futurologia, a escola pública daqui a 20 anos, tendo em conta aquilo que está a acontecer, não só à escola pública, mas aos serviços públicos que estão a ser desmantelados neste país, ao corte dos apoios sociais, às consequências que isso tem nos pais e na condição económica das famílias e que, como falaram, é determinante para o sucesso escolar dos filhos. Foi essa análise que até o PISA confirma. Portanto, como é que está a escola pública, a tal que o Paulo falava, em que acredita, daqui a 20 anos, face àquilo que estamos a fazer, ou àquilo que este governo está a fazer, à escola pública e aos serviços públicos? Que escola é que vamos ter? E que alunos é que vamos ter, preparados ou não, não sei, mas uma das coisas que disse é que não há uma relação direta entre o crescimento e o sucesso da escola e o crescimento económico. Então, porquê é que nós continuamos, e temos assistido nos últimos anos, a o discurso do empreendedorismo e de tailorizar os cursos e as formações para aquilo que o mercado responde?
não faz sentido absolutamente nenhum. Deixamos de ter alunos e pessoas críticas e que pensam e que têm diversas competências para o mundo e para o mercado de trabalho, e passamos a ter pessoas formadas e formatadas para um determinado tipo de profissão que provavelmente nem a economia dá resposta quando saírem e não sabem fazer mais nada. Obrigado. Se calhar é melhor juntar. Eu ia voltar à questão dos exames e queria fazer uma pergunta. E se a avaliação sumativa ela já for entendida como um exame? E se a avaliação sumativa, as fichas, os testes, já forem utilizados pelos professores como exames? O que é isto dizer? Que esse dispositivo seja da mesma natureza do que o exame e que tenha a mesma função. Portanto, nós temos uma só-examinação. O que seria, os exames seriam talvez corretos se a avaliação que nós fizéssemos dos nossos alunos fosse um pouco parecido como na vida. Peço imensa desculpa. O que é que estava a pensar? Ok, vocês estão a ouvir? Perceberam? Ok, e outra coisa. Não. Outra coisa. E qual é o problema? Onde é que reprovam os alunos nas escolas? Em que sítio? Em que data precisa? Em que lugar? O conceito de turma. O conceito. Conceito de turma. A gente vai. É no conceito de turma. E por que razão é que o conceito de turma nunca foi entendido como algo que era fundamental para fazer uma reforma do ensino? Simplesmente as pessoas olhavam para a orgânica da escola e não conseguiam decifrar qual é o papel do conceito de turma. Por que razão é que o conceito de turma não tem uma supervisão da parte do Estado? Supervisão, não é inspeção. Supervisão, controle. Ok. Às vezes eu consigo responder, exatamente, eu começo que é para ser mais rápido. Eu não sei o que é que vai ser daqui a 10 anos. E, portanto, eu acho que as televisões estão cheias de oráculos. E, portanto, eu como tento não ir lá e não faço de oráculo, não me ponho a adivinhar. Agora, eu sei é que há tendências. E a tendência que eu noto é que, não obstante as dificuldades, e toda a gente sabe quais são, não obstante as dificuldades, as escolas têm demonstrado uma capacidade de resiliência, em especial a escola pública, uma capacidade de resiliência muito grande. E isso nota-se porque, com dificuldades crescentes, com alguma desmotivação dos professores, enfim, tudo aquilo que nós podemos aqui traçar o rosário das desgraças todas. Mas mesmo assim, a escola funciona. E eu acho que isso se deve, em grande parte, ao brio de uma grande parte dos professores que aguentam essa mesma escola. Quer dizer, aquilo que faz a Rainha Santa Isabel, há mais escolas também a fazer, felizmente. Eu gostava é que fossem muitas mais. Era bom, não é? Mas isto vai lá, porque, quer dizer, o problema dos pioneiros é que os que vão à frente tropeçam mais, não têm mais obstáculos, mas quer dizer, vão os outros depois vão a seguir, não há problema nenhum. Portanto, eu não creio que haja qualquer conspiração ou qualquer política visando a destruição da escola pública. Isso para mim é limpinho, como diz o meu ex-treinador, não é? Mas é limpinho. Quer dizer, não vale a pena nós estarmos aqui a inventar conspirações onde elas não existem. Porque há umas que existem e que nós não falamos. Isso é outro problema, não é? Portanto, não creio. Agora, às vezes fala-se, utilizando aqueles indicadores sempre, porque a despesa em educação baixou, portanto, quer dizer, o investimento que o país está a fazer em educação baixou também. Claro que baixou, porquê? Porque a partir da altura em que o meu ordenado foi cortado em 30%, a despesa que eu faço como professor que sou de uma escola pública, uma universidade pública, para o Ministério da Educação, baixou 30%. 2/3 da redução da despesa do Ministério da Educação foi feita à custa de salários. Não foi feita à custa de uma redução abrupta, na mesma proporção, das condições de aprendizagem. Agora, a gente gosta da redução de salários. Eu não gosto. Quer dizer, eu preciso do dinheiro, não é? Mas cá vou vivendo, não há problema absolutamente nenhum. Mas é isto, 2/3 da redução da despesa do Ministério da Educação nos últimos 4, 5 anos foi feita à custa da redução de salários. 1/3
à custa de ganhos de eficiência. Portanto, é isto. Segundo aspecto, eu não tenho a visão que transpareceu, digamos, da sua intervenção. Respeito, estou alerta, como Presidente do Conselho Nacional de Educação, tenho que estar alerta precisamente porque muitas vezes há coisas que nos escapam, mas que vão corroendo o funcionamento do sistema educativo e aquilo que é, digamos, que a esperança que nós depositamos nas novas gerações. E, portanto, temos que estar atentos. Agora, não creio que essa nova geração possa ter sido muito afetada. O que afeta as novas gerações é que esta sociedade não é capaz de produzir as oportunidades para as expectativas que criou. Ou seja, o investimento que nós fizemos em educação, as melhorias que se conseguiu, o esforço que os professores e as escolas fizeram no sentido de baixar a retenção, baixar o abandono, ter melhores resultados. Os miúdos depois chegam à vida ativa e as oportunidades foram-se. Esse é que é o problema fundamental. Ou seja, nós estamos a criar uma geração que andámos a alimentar, criámos-lhe a esperança e a expectativa de que tinham um mundo à frente deles e, portanto, tinham que ser empreendedores, tinham que fazer essas coisas todas, não é? E depois eles chegam-se à vida ativa e não têm nada. Esse é que é o principal problema. E esse vai-se repercutir mais tarde. E vai-se prolongar. Ou seja, até podermos responder às expectativas que criámos, vai demorar tempo. Mas também é necessário dizer, as taxas de desemprego dos jovens, e em especial daqueles que têm maiores qualificações, são das mais baixas, não são? Ouça. Portanto, o que nós temos aqui é uma reprodução das desigualdades no que diz respeito àqueles que têm melhores qualificações e os que não têm boas qualificações. Esse é que é o problema fundamental. Relativamente ao problema, digamos que da turma, do conceito. A turma não é um conceito, é uma categoria, é uma realidade que existe e uma concepção que tem. Aquilo que se tem verificado em muitas escolas, e se calhar podia-se verificar mais se houvesse mais autonomia, é precisamente o facto de que este conceito inflexível, rígido, de turma, precisa ser alterado. Porquê? Por duas coisas. Primeiro, nós temos miúdos que vêm de estratos cada vez mais diversificados e, portanto, a diferenciação é necessário aumentar. E, em segundo lugar, porque com a escolaridade obrigatória, nós temos que ter, não me interessa ter uma escolaridade obrigatória em que 1/3 dos alunos cai a meio. E, portanto, eu tenho que adaptar a organização pedagógica da escola precisamente para essa realidade. Eu acho que já o fizemos, quer dizer, vamos... já reparei, eu tenho uma visão otimista das coisas, não é? E, portanto, reconheço que consigo ver sempre as coisas pela visão mais otimista que possa existir. Porque também já estou cansado das carpideiras, já me chatei um bocado, não é? Quando nós tínhamos uma escolaridade de 9 anos, toda a gente dizia, bom, para que é que temos uma escolaridade de 9 anos, depois os miúdos abandonam antes, taxas de abandono... Bom, neste momento temos uma taxa de abandono perfeitamente residual, sobre os 9 anos. Quer dizer que conseguimos, teve efeitos. 12 anos, temos uma taxa de abandono à volta de 17,4%. O nosso objetivo é chegar a 2020 com 10%. Eu acho que vai... Não é fácil, não é? Não é fácil, nada fácil. Mas acho que é possível. Se o conseguirmos, damos um salto enorme no que diz respeito ao princípio da equidade no sistema educativo. E, portanto, tudo o que seja podermos romper com os estereótipos de que uma turma é uma turma e não há mobilidade e que os horários são estes, quer dizer, passa muito precisamente por isso. Porquê? Porque nós estamos a lidar mal com a visão burocrática tradicional. Ou seja, vem uma norma lá de cima e interpretamos aquilo até à última palavra, não é? E não pode ser assim, porque mantemos isso. Eu acho que nós precisamos de nos libertar um pouco disso, nas escolas, e acima de tudo, se for necessário desobedecer de vez em quando, também não faz mal nenhum. Agora, há sempre o problema da inspeção, o medo da inspeção. Eu, sinceramente, não vejo grandes problemas desde que não haja ilegalidades muito grandes. Por exemplo, dávamos há bocado o problema da avaliação. A avaliação que existe é uma avaliação de ciclo. O que ela está a transformar é uma avaliação de ano a ano.
Mas a lógica da avaliação é de ciclo, isso é que existem ciclos. Ora bem, e é preciso é que existe, no final de cada ciclo, existe o exame. Hã? Não percebo. Não estou a ouvir, desculpe. Não consigo. Não, mas falamos a seguir, não há problema nenhum. Portanto, é só para dizer que eu concordo com a ideia, há determinados adquiridos que têm que ser postos em causa e têm que ser alterados. Mas esse movimento não esperem que venha de cima. Tem que partir das escolas. Aquilo que a escola de Estremoz fez foi precisamente, quer dizer, tinha que ter autorização, tudo muito bem, ainda foi a Teresa Godinho, não é? Foi a Teresa Godinho que fez aquilo, e portanto houve luz verde, mas eles é que trabalharam, eles é que romperam com o status quo. E é isso que nós temos que... Ou seja, é daí que vem a inovação. Agora, cuidado porque há muita inovação que é só folclore também, não é? Eles fizeram a coisa, por isso é que eu digo que eles fizeram inovação com avaliação, com autoavaliação, para poder corrigir o trajeto, quando necessário. E isso tem a ver, precisamente, aquilo que eles fizeram foi pôr em causa o conceito tradicional de turma. E, portanto, é isso que tem que ser feito. Agora, para que possamos impor em causa o conceito tradicional de turma, é preciso que as turmas existam. Não é? Porque se não há turmas, então ainda é pior. Bom, Eu não tenho mais nada a acrescentar. quer dizer, eu vim para aqui, para o livro é teu. Acontece. Em relação à turma, sim, eu também me parece que o sistema de ensino atual não se compadece com estas regras rígidas da constituição de turmas. O projeto da Turma Mais, sobre o qual eu escrevi este livro, mostra precisamente que é preciso contrariar um bocado esse formalismo na constituição das turmas para se conseguir trabalhar de melhor forma e obter melhores resultados. E, portanto, foi um pouco contrariando precisamente essa lógica formalista da constituição da turma, ou pelo menos encontrando um mecanismo que permitia superar, que esta escola conseguiu encontrar um projeto e uma solução para o problema do insucesso escolar no seu seio, no seio da comunidade escolar. E, portanto, teve de homogeneizar a população escolar em termos de resultados para conseguir trabalhar com grupos mais homogéneos em termos de conhecimentos e, assim, conseguir acompanhá-los de forma mais personalizada, obtendo resultados. E, de alguma forma, é esse o mecanismo de sucesso da Turma Mais. E foi por aí que os autores deste projeto avançaram e conseguiram obter estes resultados. Muito obrigado. Eu aproveito para avisar que o livro se encontra à venda ali no pavilhão da Fundação e disponível para ser assinado pelo autor aqui. No próximo domingo, às 3 da tarde, iremos discutir ou debater um tema muito parecido com este, as crianças portuguesas, Mário Cordeiro e João Miguel Tavares, e gostaria de pedir uma salva de palmas para o autor e para o professor David Justino, como é evidente, se fosse possível, mas também, sobretudo, para o professor Carlos Salema e para a professora Teodolinda, que são os grandes heróis, digamos, deste livro. Muito obrigado a todos.